esse nosso palestrante que hoje vem nos falar sobre este livro, Cidades Espirituais. E é um livro muito bonito, porque ele, além de figuras que ele vem nos trazer dessas cidades espirituais, ele vem nos falar a respeito da importância que cada uma delas tem para os espíritos que lá se encontram. Mas vamos conhecer primeiro ele, né? Porque o Luiz Hu Rivas, ele nasceu em Arequipa, lá no Peru, mas reside atualmente aqui no Brasil, é designer gráfico, se dedica desde os 17 anos ao estudo e à divulgação do espiritismo, já foi responsável pelo setor multimídia da Federação Espírita Brasileira, colaborou com o Conselho Espírita Internacional, idealizou e coordenou a TV Espírita TCEI, é isso? Escreveu diversos livros, como A Doutrina para Principiantes, a coleção Espiritismo Fácil, Meu Pequeno Evangelho com a Turma da Mônica, e em parceria com o Warner Bros., os livros com o Scooby-Doo. Um deles, um livro que é encantador, é o Evangelho Ilustrado. Ensinar a todas as crianças, por meio de figuras, por meio dos contos e por meio do Evangelho de Jesus, como crescer espiritualmente. E sabemos que hoje, mais do que tudo, nos momentos em que vivemos, nós necessitamos ensinar os nossos filhos, os nossos netos, a importância de Jesus nas nossas vidas, a importância do Evangelho para todos os nossos corações. E com esse tema, Cidades Espirituais, nós vamos receber com uma salva de palmas e com muito carinho o Luiz Hu Rivas. Bom dia. Bom dia! Agora melhor. Meus amigos, é com muita felicidade que me encontro pela primeira vez nesta casa de luz, e é tão bom ver corações amigos, almas irmãs no ideal. Recebam o nosso abraço. Inicialmente, peço desculpas, pois, mesmo morando há mais de 27 anos no Brasil, ainda continuo com este sotaque. Acho que vou levar para outras vidas. Porque meus filhos me dizem assim: meu pai, você tem tanto tempo morando no Brasil e ainda não fala direito português. E eu digo: pior que isso, meus filhos, até estou esquecendo o espanhol. Aí está difícil. Mas vamos lá, eu acredito que conseguirei ser entendido, e eu peço, por favor, se em alguma palavra cometer algum erro, alguma falha, que vocês me corrijam. Tudo bem? Tudo bem? Então vamos lá. Vamos falar sobre as cidades espirituais, se pudesse colocar aqui. O que seriam as cidades espirituais? Nós fizemos uma pesquisa com as obras de Chico Xavier, Divaldo Franco, Ivone Amaral Pereira, entre outros médiuns, das descrições das cidades espirituais, das esferas espirituais, desde a esfera do Cristo até as esferas no umbral. Então, de uma forma gráfica, sucinta, para poder ter uma compreensão da nossa realidade, da nossa pátria, que é o mundo espiritual. Então, iniciamos aqui. Nós temos um mapa, diríamos assim, das esferas espirituais. Todos observam aqui, esta curva é a Terra, onde nós estamos agora. André Luiz, na obra No Solar, ele menciona uma primeira esfera chamada de umbral. Umbral inicia-se na crosta terrestre ou litosfera
E o umbral, a crosta terrestre, começa 40 quilômetros embaixo da superfície do planeta. Ela se estende até 70 quilômetros para cima. O detalhe que André Luiz menciona, que o umbral, ela vai até alguns quilômetros da ionosfera. Vamos supor uns 100 quilômetros para cima. Então, é nessa faixa onde estariam as chamadas cidades espirituais. Logo, ainda no umbral, em regiões já mais densas, nós temos os postos de socorro, as zonas umbralinas, os vales, como o Vale dos Suicidas, e as cidades mais trevosas, onde tem entidades que manipulam, enviam, são realmente mestres das trevas, onde manipulam e hipnotizam as massas. Nas esferas superiores temos diversas cidades, ou vamos chamar colônias, e finalmente, na esfera máxima, os diretores do planeta, que seriam as esferas do Cristo. Fora da Terra, temos também cidades espirituais em outros mundos. Então, nós temos aqui um breve mapa de como são as dimensões. E eu acho tão interessante porque eu estava há pouco tempo no meu país, no Peru, e na cultura inca, os incas tinham a ideia de 3 mundos. Eles falavam o mundo daqui, da Terra, o mundo inferior e o mundo superior. O mundo superior eles representavam com uma ave, não sei se vocês já viram, um côndor, aquela ave gigante, né, quase 3 metros. Né? O mundo da Terra eles representavam com um puma, que é tipo um leão, não, um felino, né? E o mundo de baixo eles representavam com uma serpente. Então, o conceito de cidades espirituais de diversas esferas é mundial, é universal. Muito bem, vamos olhar aqui brevemente a esfera do Cristo. Eis aqui onde os espíritos puros, os diretores do planeta Terra, coordenam a chegada, a vinda de espíritos, a arquitetura do planeta. E também, se nós pensamos que a Terra é como uma escola, esta seria mais ou menos a sala dos professores ou dos diretores, né? Vamos ver aqui. O conceito de cidades espirituais, ele é muito antigo. Como falei, está em diversos povos. Acho interessante, na Grécia Antiga, era chamado, né, o Monte do Olimpo, a sede onde moravam os deuses, os semideuses, né? Em diversos lugares, seja em Oriente, seja aqui em Ocidente, né? Mas André Luiz tem um trabalho fantástico com suas obras, onde vamos ter o conhecimento que as cidades espirituais, elas nos levam de 1 a 2 séculos de adianto tecnológico. Quer dizer que a internet, a 3G, ou 3G já é antigo, 5G, a inteligência artificial, computadores, celulares, tudo já é tecnologia de 1 século a 2 séculos lá no além, né? Só está chegando agora, né? Inclusive temos aparelhos como alguém lembra desse aparelho? Qual é o nome deste veículo voador das cidades espirituais? Espera aí, pergunta, todo mundo já viu o filme No Solar? Pode levantar a mão, quem já viu o filme No Solar? Pronto. No Solar 1, No Solar 2... então tá bem. Vamos lá. No livro No Solar, André Luiz descreve que no mundo espiritual tem alguns veículos que transportam espíritos. Mas como assim o espírito não voa, né? Como isso acontece? É porque alguns espíritos não conseguem esta função de volitar e precisam de alguns meios de transporte. Este é o aeróbus. É um veículo que consegue transportar os espíritos na cidade de uma região para outra. Agora tem um detalhe. Como a tecnologia do além vai chegar na Terra, vai ser muito bacana que a gente tenha veículos voadores aqui também, ônibus voadores, né, na Terra. Isso será sensacional.
Vou fazer uma pausinha, que eu lembrei um detalhe. Nas obras de André Luiz, mencionam uma tecnologia fantástica, que é um aparelho chamado psicoscópio. Olha que legal, psicoscópio. É como um capacete que coloca no cérebro, onde os espíritos conseguem enxergar o pensamento dos encarnados. Porque nem todo espírito tem esta visão. Então, colocando esse psicoscópio como uma tela, aí os espíritos veem o pensamento. Aí eu fiquei pensando, quando esse aparelho chegue na Terra e esteja à venda, acho que as esposas vão colocar nos maridos, e meu Deus, mas vamos lá. Erraticidade. Esta é a palavra que Allan Kardec destinou ao período entre uma e outra encarnação. O espírito está errante, deambulando de um local para outro, não teria uma definição. O que acontece quando desencarnamos? Este é o nosso corpo físico, e nós, espíritos, na hora da morte, da chamada morte do corpo físico, começamos a desligar-nos do corpo, e este processo de desligamento chamamos de desencarnação. Desencarnação não seria necessariamente sinônimo de morte, porque é um processo que leva horas. Há muitos espíritos que começam o processo de desencarnação, os fluidos que unem ao corpo se vão desligando do chakra básico até o chakra coronário, vão se cortando, e isto pode levar horas. Tanto que Chico Xavier sugeria que, aliás, na verdade, Emmanuel falava para o Chico, que quando alguém desencarna, pelo menos 72 horas, se houvesse caso de cremação, porque muitos espíritos ainda ficam muito próximos da matéria, e o período de 72 horas seria prudente para que o espírito não tenha essas sensações, né? Muito bem, uma vez que estamos desencarnados, estamos aqui por default, assim, normalmente estamos aqui. Muitos espíritos, depois que deixam o corpo físico, permanecem aqui atrelados na matéria. E os espíritos, por afinidade, podem ir para casa, para o trabalho, para o cinema, teatros, estádios de futebol. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, um estádio de futebol deve estar cheio de espíritos torcedores também aí. Mas, quando que vão as esferas espirituais? Alguém lembra o filme Ghost? Sim, Sombra do Amor, vocês lembram? Eu chorei no filme, eu não sei se vocês também, mas é muito bonito. O ator, ou o personagem, ele desencarna. E ele tinha merecimentos espirituais. Espíritos de luz se aproximam e fazem o convite para ascender às cidades maiores. Mas ele sentia muito carinho pela noiva, né? Então ele permanece ainda na terra. Então alguns de nós recebemos o convite para ascender, mas alguns, por livre-arbítrio, preferem continuar. Outros, sim, aceitam e vão às esferas superiores. E nos filmes americanos tem muito essa questão. Vá para a luz. Não sei se já viram, né? Vá para a luz. Aí o espírito vai para a luz, né? Mas o que é essa luz? Aí que vem as informações espíritas. E os que foram criminosos, agressivos, viciados, muitos deles são arrastados para esferas mais densas, mais trevosas. Vamos dar uma pincelada em algumas das cidades. Nós temos mais de 100 imagens, mas aqui o tempo não nos permitiria mostrar tudo, mas vamos ver algumas, conhecer algumas no Brasil. Esta cidade é São Sebastião do Paraíso. É uma colônia pequena, tem 100 e poucos mil habitantes. Foi descrita pelo espírito Patrícia no livro Violetas na Janela, onde descreve uma cidade que não tem prédios altos, ela é muito aconchegante, cheia de flores, né? E Patrícia é interessante porque ela tinha 19 anos quando desencarnou, né? Ela é muito nova, ela é espírita. Então, quando ela chega no mundo, ela é
Assim que desencarna, ela é levada até um hospital no além. Ela acorda, ela inicialmente não sabe se estava na Terra ou onde que se encontrava, vê um amigo do pai que estava desencarnado, e aí ela, como era espírita, ela percebe, estou desencarnada, né? E aí começa a perguntar. O interessante é que os espíritos tinham adormecido ela. Então o despertar no mundo espiritual dela foi muito tranquilo. Olha que bonito, né? E ela pergunta, quanto tempo estive aqui dormindo? Os espíritos lhe falam, 18 dias. Foi necessário te adormecer e você acordou aqui no além. Tem uma desencarnação muito bonita, né? E ela sai. E aí tem uma coisa que a mim me chama a atenção. A Patrícia, ela quando estava na Terra, ela não teve nenhum namorado, né? Não teve namorado. E quando ela está no além, a avó fala assim, venha, vou te apresentar aqui um jovem espírito, um médico desencarnado, né? Então, é o primeiro contato, e a gente, lendo o livro, né, a gente shippa o casal aí. Mas é interessante porque cada caso de cada espírito é diferente um de outro. Muito bem, No Solar. Este é o livro, talvez, filme mais conhecido de todas, e a cidade espiritual mais conhecida de todas, né? No Solar encontra-se sobre Rio de Janeiro. Ela abrange uma área enorme, tinha em 1950, 40, mais de 1 milhão de habitantes. Ela é toda amuralhada. As pessoas perguntam, mas por que tem muros, né? Porque ainda está em uma região umbralina, lógico, uma região superior, mas pode sofrer ataques de entidades mais trevosas, então precisa estar protegida. No Solar tem uma estrutura de uma estrela de 6 pontas. Cada ponta é um ministério. Cada ministério tem 12 ministros. São 72 ministros. Existe toda uma organização. Existe o Ministério de Auxílio, onde estão os hospitais. Se vocês lembram o filme No Solar, não tinha um local dos hospitais? Então é aqui, tem de comunicação, tem da união divina, onde se conecta com as entidades superiores, e no meio tem a governadoria. Além da estrutura de No Solar, tem um local muito bonito, que é o Parque das Águas. O Parque das Águas, eu acho a coisa mais romântica de No Solar, porque é uma espécie de uma lagoa, onde tem muitos casais, que antes de vir à Terra, eles fazem juramentos de amor. Olha que bonito. Então, eles se encontram, e quando você vier, vamos ser um casal, você vai ser tal, e eu, puxa vida, aí se fazem juros de amor. Mas, quando reencarnam, muitos se comprometem com outras pessoas, ou não cumprem suas tarefas, né? Então, isso pode acontecer. E, no caso de André Luiz, vocês lembram, né? Que ele desencarnou por ter acelerado seu processo de retorno, né? Ele volta como um suicida indireto, né? Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Rancho Alegre, olha que cidade tão bonita. Rancho Alegre, na verdade, não trata-se exatamente de uma cidade. Seria mais como uma parque, uma reserva florestal espiritual. Rancho Alegre, na verdade, chamava-se antigamente Recanto dos Animais. Ela era tão grande e extensa que chegava desde a Flórida dos Estados Unidos, toda a América Central, pegava toda a Amazônia, né? Era gigante esta área. Antes da chegada dos europeus nas Américas, feita pelos nativos dos povos daqui, né? Eles cuidavam todos os bichinhos das florestas, né? Mas com a chegada dos europeus se dividiu, e sobre o Brasil, especialmente sobre a área do Mato Grosso do Sul, né? Sobre esta área, foi criada o Rancho Alegre para atender as milhares de espíritos
que chegavam as vaquinhas, os cavalinhos e todos os bichos já novos chegando sobre o território brasileiro. Não quer dizer que em outros lugares não tenha atendimento. Tem, mas este especificamente tem esta característica. Muito bem. Lar da bênção. Lar da bênção. Uma coisa tão bonita são as revelações do mundo espiritual. Lar da bênção é especializado, né, em diversas áreas, mas eu queria falar uma coisa. Existe no mundo espiritual uma espécie de moeda do além, vamos chamar assim. Tá? Cada hora de trabalho, cada hora de serviço, os espíritos dão uma espécie de, eu não chamaria moeda, não, vamos chamar mais um programa de milhas. Bônus, isso. O chamado bônus hora. Você trabalha 1 hora, você recebe um bônus hora. Tudo bem? Sim? Eu trabalhei 1 hora, recebo um bônus hora. André Luiz, sabendo disso, ele pergunta aos espíritos se existiria algum trabalho no mundo espiritual, algum trabalho, onde você trabalha 1 hora e recebe 2 bônus. O que vocês acham? Será que no além algum trabalho você trabalha 1 hora e ganha 2 bônus? Será? Os espíritos respondem que sim, tem um trabalho onde a pessoa labora 1 hora e ganha o dobro. Eu queria saber qual. Qual é esse trabalho? E eles falam que aqueles que trabalham com crianças, professores, pedagogos, educadores, cuidadores, os que trabalham com as novas gerações recebem o dobro. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, minha mãe é professora. Ela trabalhou com muitas crianças no Peru. Só que no Peru, os professores ganham pouquinho. Eu não sei se aqui também. Mas a esperança cabe que no além vai ser o dobro. Pelo menos. Vamos lá. E se isso vai acontecer um dia na Terra, em algum momento os professores estarão ganhando o dobro. E André Luiz pergunta, será que alguma vez, algum trabalho, você trabalha 1 hora e ganha o triplo? Aí, 1 hora ganha 3. Qual seria? Pergunta. E os espíritos dizem que sim, tem um trabalho que ganha o triplo. Qual é? É o de sacrifício, é o missional. Aquele de abnegação absoluta. 1 hora, 3 bônus. E até isso, não tem mais. Então, estas são informações que estão nos livros espíritas. E a cidade Lar da Bênção está no livro Entre a Terra e o Céu, né, onde muitas crianças desencarnadas são acolhidas por muitos espíritos, né, dedicados. Interessante, por exemplo, uma criança de 5 anos passa 4 anos desencarnada, em média, com sua forma periespiritual, 4 anos depois, estará como de uma criança de 9. Né? Então, muitos espíritos que desencarnaram como crianças mantêm sua aparência muito próxima à idade, aos anos terrestres. Né? Alguns pequenininhos retomam sua forma adulta, né? Os bebecinhos, alguns outros, mas muitos outros já mais grandinhos, em média, não é uma lei, em geral, eles vão crescendo conforme a idade da Terra. Muito bem, na Bahia, eu morei na Bahia, eu adoro a Bahia, 5 anos morei em Salvador, e sobre a Bahia está a cidade Redenção, principalmente coordenada pelos espíritos vinculados com Joana de Ângeles, muita freirinha. Conversando alguma vez com Divaldo, ele contava que muitas das freirinhas que trabalharam com Joana já estão reencarnadas no Brasil, lá fora. Agora quero chamar a atenção de uma colônia que é das minhas preferidas na pesquisa, que é a colônia de Castrel. Ela se encontra na Inglaterra. Aí vocês vão perguntar, mas por quê? O que tem de especial esta colônia? Além de ser muito bonita.
A colônia de Castreo, ela foi descrita através de um médium que não é brasileiro, é o reverendo Owen, é dizer, um pastor, né, que cristão, mas não é espírita. E o interessante é que o reverendo Owen começou a receber, ver e também observar a sua mãe desencarnada. E ele começou a psicografar as mensagens da mãe. 4 livros psicografados, e em um deles, a mãe descreve uma visita a uma cidade espiritual chamada, que é esta daqui, que tinha uma cápsula, uma cúpula dourada, umas montanhas belíssimas, estradas amplas, tinha toda uma arquitetura conforme está descrito no livro, e o espírito que coordena esta cidade chamava-se Castreo, por isso é colônia de Castreo. E Castreo vai mostrar como funciona a cidade, vai mostrar que também tem muita criança desencarnada, tem uma área, a cidade como muitas, tem uma área rural, onde tem plantas, e outra área moderna, com prédios muito avançados, adiantados. E esta obra será psicografada pelo reverendo Owen antes de Chico Xavier lançar No Solar. Isso é interessante porque algumas pessoas falam assim: não, mas isso de cidades espirituais é um invento do Chico, do André Luiz, isso é invenção, não existe. Então, mal sabem que antes, o reverendo Owen, no começo do século XX, na Inglaterra, ele psicografou descrevendo uma cidade espiritual completa. Esse livro depois vai ser publicado pela Federação Espírita Brasileira. E o detalhe, o prefácio do livro vai ser feito por uma personalidade ilustre da Inglaterra, nada mais e nada menos que o famoso escritor Sir Arthur Conan Doyle, o famoso autor do personagem. Quem sabe que é o personagem do Sir Arthur Conan Doyle? Sherlock Holmes. Muito bem. Todo mundo já leu algo. Sabem quem é o Sherlock Holmes? Aquele investigador, né? Tem até filme. Esse é muito bacana. O autor do Sherlock Holmes era espírita, Sir Arthur Conan Doyle. Ele escreveu a história do espiritismo até. Então, Sir Arthur Conan Doyle faz o prefácio do livro do reverendo Owen, onde se descreve cidades espirituais na Inglaterra. Avançamos rapidinho, meu Deus, o tempo, vamos correndo. Posto de Socorro, Campos da Paz. Este se encontra no umbral. Vamos fazer uma viagem no umbral, porque muitos postos são vinculados. Este é vinculado com No Solar. Ele é todo amuralhado. Aqui muitas entidades estão resgatadas dos umbrais, é constantemente atacado. Esses espíritos chegam em situações deploráveis. André Luiz narra dos desorbitados, espíritos quase não têm os globos oculares, outros chegam mutilados, em situações lamentáveis, recebem os primeiros socorros, e daqui alguns são levados para as colônias superiores, outros já daqui mesmo, né, iniciarão um processo futuro de reencarnação. Cidade Estranha, esta já é treva. Esta está no livro Liberação de André Luiz, Libertação, acho que é Libertação, né? De André Luiz, onde narra-se uma cidade já nas trevas, onde há espíritos com altíssimo poder de hipnose, que conseguem modular os periespíritos ou corpos espirituais. E André Luiz narra um fenômeno que nós chamamos de zoantropia, quando o espírito muda a aparência do seu corpo espiritual a uma forma de um animal. Especificamente este caso de licantropia, quando é uma forma de uma loba ou um lobo. Então André Luiz queria saber o que fez, o que aconteceu aqui, porque esta moça vai ingressar na cidade e dentro vai ter um juízo, onde um juiz trevoso vai condenar ela.
Mas então, qual foi o crime que cometeu esta moça? Quando ela ingressa lá dentro, eu vou contar rapidinho a história, ou não? Não conto. Não? Ah, tá, muito bem. Isso daria isso eu acho que vai dar um filme legal, quando chegar o momento. Esta moça, tipo na Idade Média, mais ou menos, ela é uma jovem muito bonita, muito bonita. E de adolescente, muito nova, ela, talvez até pela beleza, começou a ter uma vida muito liviana, muito ligeira, e se encaminhou para a área da bebida, e tinha muitos companheiros, e era uma vida muito solta, vamos chamar assim. Mas diante da sua beleza, ela conseguiu um bom marido, um homem que amava, também muito bonito, casou-se com ela, tiveram 4 pequenininhos, 4 meninos, tudo estava indo teoricamente bem, mas ela guardava muita lembrança da sua vida quando era mais solta, quando era mais, né? E então, em determinado momento, ela planeja e ela dá fim em uma noite a seus 4 pequenininhos. Contrata um homem que dá fim a seu marido. E diante da sociedade foi alguém que cometeu um crime, né? Ela fica livre e volta à sua vida cheia de vícios, cheia de mundo, né? Quando desencarna, os espíritos trevosos arrastam ela para esta cidade, e quando ingressa, né, vai ter um espírito como se fosse um juiz do além, que vai lhe dizer: pelos seus crimes, você vai ser condenada a tomar uma forma, né, de loba. E ele repete, né, loba, loba, loba. E aí vai mudando a forma do perispírito a uma forma lobesca, né? Lógico que isso será um tempo, não vai ser a eternidade, não, vai ser um momento. Mas o espírito toma uma forma bastante desagradável. E logo vamos saber que muitos espíritos tomam formas diversas. Alguns que foram traídas tomam formas de cobras, são sensuais, que tomam formas de abutres. Outros tomam formas de arácnidos, os que manipulam, né? Então, isto serve-nos como advertência também para conhecer o que acontece nas zonas mais trevosas. Muito bem, vamos melhorar o clima porque ficou um pouquinho pesado, mas vamos para cima, vamos, cidades bonita, bonita. Este é Santuário da Esperança. Que linda cidade, como é isto, Luiz? Esta é uma cidade criada pelos espíritos das Pleiades, espíritos sublimes, que chegam principalmente da estrela Alcione. Desde os anos 70, espíritos fora da Terra já estão chegando na Terra para esse fim da transição do planeta, início de um mundo de regeneração. A Terra vai iniciar a partir da metade do século um período de 28 mil anos onde se vai começar a regenerar. E aqui, através da mediunidade de Divaldo Franco, o espírito Manuel Filomeno Miranda comenta que estes espíritos pleiadianos ou alcioninos, sobre a órbita da Terra, criaram uma espécie de uma cidade, uma base espiritual, onde muitos deles ingressam em cápsulas, onde recebem jatos de luz, como banhos no perispírito. Qual é o objetivo? Estes espíritos estão modificando seus perispíritos para ficar próximos aos perispíritos da Terra, porque eles vão reencarnar. Alguns já estão reencarnando, mas massivamente a partir da década dos 30 e 40, né, onde farão parte da nova humanidade, espíritos com mais capacidade que os humanos normais, com mais mediunidade, com mais faculdades psíquicas, com talentos artísticos, com talentos intelectuais. Então, estes espíritos estão se programando para essa reencarnação massiva.
Estação Rio do Tempo. Esta é das minhas preferidas. Porque assim como a estação espacial existe, existe a estação espiritual espacial Rio do Tempo. Aqui se encontram cientistas, astronautas, físicos, engenheiros, técnicos, todos os espíritos nobres da área da ciência. É multinacional e nela é coordenada por Thomas Alva Edison, Nikola Tesla, Madame Curie, William Conrad Horten, o criador do raio-x. Eu soube que há pouco tempo se sumou na estação um pesquisador americano que eu, quando era criança, gostava muito. Eu não sei se alguém lembra a série Cosmos. Alguém viu o Carl Sagan? Pois é, eu gostava muito da questão assim, da astronomia e tal. Então, Carl Sagan também já faz parte da estação, entre outros. Mas qual é o objetivo? É acelerar o progresso da tecnologia na Terra, principalmente os equipamentos eletrônicos, porque para metade até final do século, eles devem ficar tão sensíveis que os espíritos consigam mandar mensagens ou imagens, ou as câmeras captar rostos e imagens do mundo espiritual. A chamada transcomunicação instrumental. Para o aprimoramento, através de mensagens de áudio ou texto, os espíritos consigam comunicar-se. E mais ainda, irmãos de outros orbes, engenheiros espirituais de outros mundos, já estão se aproximando e dando instruções aos nossos técnicos da Terra, o que vai formar uma aceleração no progresso. Então, o que nós estamos visualizando agora de equipamentos, técnicas, daqui a 20, 30 anos, será ainda muito mais adiantado, graças à colaboração mundial de todos estes técnicos. E, finalmente, a nossa última cidade espiritual, agora fora da Terra, em Marte. Isto vai ser descrito por dois espíritos, a mãe de Chico Xavier, que vai escrever A Vida em Marte e em Saturno, no livro Cartas de uma Morta, e também o espírito, um repórter chamado Humberto de Campos, que ele descreve sua viagem para Marte. Interessante que Humberto de Campos, o repórter desencarnado, né, ele conta que no além, assim como na Terra, temos agências de turismo, de viagem, no além existe algo parecido. Então ele soube que existiria uma viagem para Marte, e ele foi convidado, né? Eu fiquei pensando, puxa, que bacana, né? No além, né? Eu também, muitos pensamos, né? Quando desencarna, descansa em paz, né? Mas eu falo assim, nossa, tem tanta coisa para fazer do outro lado, né? Uma viagem a outro mundo. Aliás, vou fazer uma pausa. Eu vou fazer um comercial para o meu país, Peru. Se tem um lugar bonito para conhecer, é Machu Picchu, no Peru. Eu já fui algumas vezes, estive agora semana passada, e eu convido a todos quem possa, né, conheça como é belíssimo a arquitetura e o conhecimento dos Incas. Voltando. Marte. Então, Humberto de Campos recebe o convite e ele vai em uma nave, né? Ele comenta que assim como na Terra, em poucos tempos, não diz exatamente, mas ele chega na atmosfera de Marte. E quando chega em Marte, ele observa uma cidade que tinha os prédios, ele disse que eram maiores, mas lembrava algo aos prédios de Nova York e a Torre Eiffel, só que muito maior, muito mais modernos, né? Via as ruas amplas, vegetação, né? A atmosfera de Marte era muito cativante, as cores, né? A atmosfera era muito bela e observa uma alta vida aérea, muitas naves como que pousavam, né? Então, Marte estava à frente tecnológica e espiritualmente que a Terra. Eu não sei se ele está falando
de algo físico como nossa matéria ou a nível espiritual. Eu não sei. Mas quando ele ingressa, ele descobre que os marcianos, vamos falar assim, os habitantes de Marte, tá? Eles tinham evoluído sem guerras. Marte não teve guerras como na Terra. Era um povo mais pacífico. Ele descobriu que os habitantes de Marte também nunca se alimentaram de animais, né? Eles evoluíram sem alimentação de carne. Outra questão, os habitantes de Marte não possuíam os sinais do estresse, as rugas, que são comuns aqui. Humberto de Campos disse, o habitante da cidade da Terra tem muitas rugas, mas em Marte quase não tem. Mas é claro, não tem o trânsito que tem aqui na Terra. Aí fica fácil, né? Tudo aéreo aí, mas vamos lá. E outro detalhe, isso que me chama a atenção. Humberto de Campos narra que ingressa uma espécie de um laboratório, um centro astronômico de Marte. E aí observa que aqui tem um telescópio. E o telescópio está apontando para a Terra. Ué, aí Humberto de Campos, mas por que eles estão visando a Terra? Esse telescópio era tão potente que observava as cidades da Terra, as ruas, os veículos e os humanos deambulando, caminhando na Terra. Então, esse telescópio observava as cabeças de nós humanos e lia também o pensamento nosso. Estamos sendo observados. E ele quer saber, mas por quê? Qual é o objetivo? É porque eles estão com o desejo de entrar em contato com os humanos, mas só estão esperando um momento em que os humanos deixemos de ser tão agressivos. E eles medem o padrão vibratório da Terra. Então ainda temos muita agressividade no planeta. Mas eu falava assim, mas a gente já é mais tranquilo, né? A gente é mais do bem, né? Mas às vezes eu vejo na internet, quando alguém coloca algo de futebol, sei lá o quê, e as pessoas brigam muito, a agressividade ainda está muito forte. E o que nós observamos é que no mundo espiritual, os irmãos de outros planetas já estão unidos. Só estão esperando que os da Terra entremos em conexão com eles. É como se houvesse uma família universal, galáctica, ou solar, ou planetária, onde só nós apenas achamos que aqui é a realidade. Mas todos eles estão aguardando o momento para dar aquele grande abraço, o que marcará um progresso incrível na evolução da Terra. Meus amigos, quem tivesse alguma informação alguma cidade espiritual, de algum local, pode entrar em contato conosco pelas nossas redes, pelo nosso site, e mostrar também, como foi comentado aqui, que assim como essa obra cheia de imagens com a ajuda da tecnologia, nós também fizemos o Evangelho, segundo o Espiritismo, tudo ilustrado para um fácil entendimento, que eu acredito que vai ajudar a todos nós. E para finalizar, eu quero muito agradecer aos companheiros da casa pela essa oportunidade, e eu quero deixar uma palavrinha, uma frasezinha para todos vocês. Quando fizemos a pesquisa das cidades espirituais e agora do Evangelho, tem uma fala de Jesus que eu acho tão bonita, e eu queria compartilhar com vocês, porque, no meu ponto de vista, é a frase mais linda que Jesus nos deixou. Que é quando ele está com a multidão naquela montanha, 500 pessoas reunidas, e Jesus na montanha ele fala e diz: brilhe a vossa luz. Olhem que palavra linda. Brilhe a vossa luz,
Jesus está querendo dizer que nós somos seres luminosos. Apenas nós mesmos não estamos deixando essa luz brilhar. Joana de Ângeles disse: você espírita, onde estiver, na rua, no shopping, na fila, onde você esteja, seja você a pessoa que ilumina o ambiente, que perfuma, que aromatiza um local. Olha que bacana. Então, meus irmãos, agora que vocês voltem a seus lares, às suas casas, se encontrem com amigos, familiares, lembrem-se dessa frase de Jesus tão linda: brilhe a vossa luz, deixem brilhar essa sua única e magnífica luz. Pela sua atenção, muito obrigado.